Bom dia, graças a Deus. Pai, toda honra e toda glória seja dada a teu nome, porque tu és maravilhoso, tu és soberano, tu és o Rei da glória, tu és, Senhor, o nosso Deus, tu és o amado da nossa alma. Espírito Santo de Deus, tu é bem-vindo em nosso meio. Olha, Pai, para cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita-os, Pai, abençoando, Pai, livrando, Senhor, protegendo, guardando, que a tua mão santa e poderosa nos conduza, nos direciona, Pai. Senhor, nós precisamos da tua bênção, nós precisamos da tua provisão, nós precisamos da tua presença, Senhor. Nós precisamos, Senhor, dos teus milagres. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que eu declaro, Pai, hoje, que todo o poder, Senhor, foi te dado no céu e na terra, Senhor. Senhor, que a tua mão santa e poderosa nos conduza, nos livra, nos guarda, Pai. Ah, Senhor, tu sabes, Pai, o que eles estão precisando. Eu repreendo toda enfermidade, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, todo mal. Cai por terra agora em nome de Jesus. Todo estresse, toda fadiga, toda ansiedade, toda insônia, cai por terra no nome de Jesus. É no teu nome, Jesus, que eu declaro que a tua mão santa e poderosa nos conduza, que nos direcione, Pai. Senhor, tu sabes o que os teus filhos estão precisando, tu sabes o que eles estão clamando, tu sabes o que eles estão buscando. É no teu nome, Jesus. Declara a tua bênção. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou ler para você hoje, na palavra do Senhor, para que você venha entender a sabedoria do Espírito Santo de Deus e o poder do Espírito Santo de Deus e a glória do Senhor sobre a tua vida. Se você busque, se você não tem sabedoria, se você não tem o poder de Deus, do Espírito Santo na tua vida, se você não é batizado com o Espírito Santo de Deus, você clame, busque que Ele dá. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o poder do Espírito Santo de Deus e a sabedoria do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Estevão. Ele era um homem cheio do poder de Deus. Ele buscava, ele clamava. E não será diferente com você, porque Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele busca aqueles que estão com o coração aquebrantado. Ele busca aqueles que o amam, aqueles que querem se chegar a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz: chegai-vos a Deus, que Ele se chegará a vós. Então busque a Deus, o poder dele, a sabedoria dele, e Ele vai dar para vocês. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ele realizava, ele era usado pelo Senhor, porque diz, Estevão, homem cheio de graça e poder de Deus. Quer poder de Deus? Busque o Espírito Santo de Deus. Quer sabedoria? Busque do Senhor. Ele tem tudo isso para te dar. Estevão buscou e ele deu. Então eu quero, se você tiver tempo, tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Você vai entender o que eu estou te falando. Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, dos libertos dos judeus, de Cirene e de Alexandria, bem como os da província de Cilícia e da Ásia. Sempre vai ter alguém que vai se opor a você. Sempre vai ter alguém. Não pense que servir ao Senhor. Não pense que você for uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa cheia do poder de Deus. Não vai ter quem se levante. Tem. Assim como teve, contudo levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga, libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Porque Estevão era um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da sabedoria de Deus. Então vai ter sim ser pessoas que se levantam contra você.
Eles não querem ver você cheio do poder de Deus, não querem ver você cheio da graça de Deus, da unção, da misericórdia, do amor, e Deus está te usando. Vai ter sim. A palavra do Senhor está dizendo, não sou eu, é a palavra do Senhor que diz. E estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. As pessoas vão ficar, vão se levantar contra vocês, vão querer debater com você, mas você fique no Espírito Santo de Deus, deixa Ele usar você, falar através de você, porque ainda diz, ó, agora vamos ver o que diz o 11, o versículo 15, porque eu li o 6 e o 9 para você, que diz assim, ó, Estevão, cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos dos Judeus e de Cirene, Alexandria, com que todos os províncias de Cilícia e de Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito Santo. E olha o que diz aqui o versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eles se levantaram contra ele, eles tentaram tudo contra ele, mas ele permaneceu falando e cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Mas eu peço, o que eu quero dizer com tudo isso para você? Enche do poder do Espírito Santo. Vai ter pessoas que vão se levantar contra você? Vai. Mas permaneça firme, não importa de onde seja, quem seja, mas permaneça firme na palavra do Senhor, falando, buscando, porque se você tem o poder do Espírito Santo de Deus, você tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer contra você. E veja ainda o que diz no capítulo 7, e o capítulo 7, versículo 54. Eu quero que você preste atenção. Olha a maldade das pessoas. Quando ele vê alguém sendo usado pelo poder de Deus, tem essa sabedoria do Espírito Santo de Deus. Estevão foi ousado, foi usado. Ele falou tudo que o Espírito Santo propositou no coração dele. E disse assim, ouvindo isso, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse, olha o poder de Deus. Estevão estava tão cheio do poder de Deus que as pessoas ouviram isso, ficaram enfurecidos com ele, tentaram prejudicá-lo, tentaram matá-lo. Mas ele estava, porque eles viram que o rosto dele resplandecia como um rosto de anjo, e aquilo deixou eles furiosos. Porque a glória de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, nem todas as pessoas vão ficar infelizes vendo você cheio do poder de Deus, cheio da sabedoria divina. Mas se posicione como filho de Deus e creia que o Senhor vai estar de vitória. Deus não deu vitória para Estevão aqui. Olha que disse, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Enquanto apedrejava Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que eu quero dizer com isso? Você eu vou querer ser apedrejado. Não. Hoje não é assim que acontece. Mas Estevão sofreu, porque ele não se acovardou. Quer dizer para você, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio da graça de Deus, busque o poder de Deus, busque o poder do Espírito Santo de Deus, busque a sabedoria divina e você vai ver o poder de Deus, os livramentos que o Senhor vai te dar, a ousadia que o Senhor vai te dar, para você falar do poder de Deus, da graça de Deus. Você vai ser um instrumento de Deus. Nem todas as pessoas vão gostar de ouvir o que você está falando. Ou você acha que eu não recebo crítica por estar aqui gravando esse vídeo? Ou acha que todas as pessoas
escutam. Não. Tem muitas pessoas que acham que eu faço para me aparecer. Tem pessoas que perguntam se eu ganho dinheiro por essas orações. Gente, eu não ganho um centavo. Eu faço isso para honra e glória do Senhor, porque eu não tenho visualizações suficientes. Tem hora que me dá vontade de parar? Sim, tem. Mas é isso que eu faço para o Senhor se tiver. Quantas vezes que eu estou com vontade de desistir, recebo testemunho de milagre que o Senhor tem feito. Pessoas dizem, era essa palavra que eu precisava, o Senhor falou comigo, o Senhor me orientou, o Senhor me consolou, é isso. Claro que eu queria ter mais visualizações, queria que vocês compartilhassem, queria sim, eu sei que é a palavra de Deus para alcançar mais pessoas, mas eu tenho recebido tanto testemunho, tanta graça do Senhor, tanto poder. Eu tenho pessoas aqui que escuto todos os dias. Tem pessoas que escutam desde o primeiro vídeo até hoje estão me ouvindo. E isso é para honra e glória do Senhor. Isso me fortalece, isso me dá graça. Mas tem pessoas, sim, que ligam, quanto tu não está ganhando para fazer aquele vídeo? Jesus, mano, eu não ganho. Então, para vocês terem ideia, as pessoas se levando contra nós. Porque Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá unção, Deus nos dá entendimento. Então, não é diferente. Assim como foi com Estevão. Estevão sofreu açoite, Estevão sofreu apedrejamento, mas ele teve um privilégio que ele disse. Olha que ele disse, ouvindo isso, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava, esteve orando, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E depois disso, ele adormeceu. Olha a bênção. Ele viu os céus abertos, ele viu Jesus em pé olhando para ele, estendendo a mão para ele. Olha a glória, olha a graça, olha o poder. Então, nas lutas que você estiver passando, nas afrontas que você estiver passando, o Senhor está contigo. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está dando vitória. O Senhor está trazendo as bênçãos que você precisa. O Senhor está confortando o teu coração. Receba o milagre do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Receba a graça do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus, que a mão santa e poderosa te conduza. Eu te abençoo. E a presença de Deus está com você. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Amém.